Glória a Deus, boa noite. Vocês estão bem? Amém, graças a Deus. Para nós é uma alegria estar aqui, amém? Num culto de mulheres que é antevéspera do Dia das Mães, né? E realmente eu acredito que também é a razão de uma mãe e uma filha estarem juntas. Eu não me lembro de ter ministrado com Beatriz em outro momento. Já ministramos assim num mesmo evento, mas em dias diferentes. Mas eu acho que também é um presente para nós. Amém? Então, a gente vai dividir o tempo direitinho e ela vai começar nesse primeiro momento. Tá bom? Amém. Boa noite, irmãs. Graça e paz. Só reforçando o que minha mãe falou, né? É uma grande honra para nós estar aqui. É uma grande honra para mim ministrar ao lado da minha mãe, que é uma grande inspiração para mim. E é uma noite muito especial. Você está feliz? Estamos prontas para receber do Senhor? Amém. Para iniciar, eu queria que você levantasse, desse um abraço na irmã que está do seu lado, na irmã que está atrás. Essa é uma noite também de comunhão, amém? Então fala com alguém que você ainda não conhece. Dá a paz do Senhor. Diz como ela está linda. Amém. Amém. Vamos voltando para o nosso lugar. Amém, meninos. Culto de mulheres tem que ter muita comunhão, né? Que mulher gosta de conversar, gosta de abraçar, e essa é a graça da gente ter um culto só para nós. Mas eu quero me apresentar para você que não me conhece. Meu nome é Beatriz, Jane Beatriz. Minha mãe quis colocar o nome dela nas suas filhas, então ela se chama Janaína e as filhas se chamam Jane, as duas. Jane Beatriz e Jane Isabel. Eu tenho 24 anos, sou casada, vou fazer 2 anos de casada. Atualmente eu trabalho no Ministério Verbo da Vida, no setor de recursos humanos, e atuo também como psicóloga. Eu já tive o prazer de estar aqui na igreja de vocês, ministrando em algumas outras ocasiões, e é muito bom retornar agora nesse culto e com essa temática que eu amo tanto, né? Que é a temática também da maternidade. Estamos nas vésperas do Dia das Mães e percebemos que é isso que o Senhor quer trazer nessa noite, essa temática sobre maternidade. Quantas amam esse tema? Quantas aqui são mães? Levanta a mão para eu ver você. Muitas. Quem não é mãe, levanta a mão, só para eu ver aqui. Tá, ok. Então temos bastante mães. Eu também ainda não sou mãe, mas serei muito em breve. E esse tema, gente, não é comum você encontrar uma moça de 24 anos que ama tanto falar sobre maternidade. Geralmente as meninas se despertam para isso mais velhas, né? Quando tem o primeiro filho, geralmente demoram a ter um primeiro filho. Mas eu tive uma mãe que amava muito ser mãe. E ela sempre falou da alegria que os filhos eram na vida dela, da beleza da maternidade. Sempre falou como há um chamamento divino em ser mãe. E ela nunca imprimiu nos nossos corações que ser mãe era um peso, um fardo, uma dificuldade, ou que os filhos atrapalharam ela, nada disso. Então, eu honro muito minha mãe, até hoje eu sempre falo para ela: mãe, o desejo que eu tenho de ser mãe vem do seu amor por ser mãe. E aí eu já entro com a primeira lição, né, da minha ministração nessa noite, é que você que é mãe, é muito importante você ter cuidado com a imagem de maternidade que você está imprimindo nos seus filhos, especialmente se você tem filhas mulheres. Porque muitas vezes as moças crescem, mesmo dentro da igreja, ficam desiludidas com a maternidade, começam a ter uma visão mundana a respeito da maternidade
E as mães ficam tristes, porque eu queria tanto um netinho. Mas muitas vezes foi a mãe, a vida inteira daquela menina, só reforçando como era difícil, como era difícil, como era difícil, como era difícil, como era difícil. Você está aqui? E a imagem que você vai, os seus filhos vão ter a respeito de maternidade e paternidade, se você tem um filho homem, vem da influência que você deixa também. Então, é a primeira lição que eu aprendi, né, com minha mãe, e por isso que eu quero te falar, né, nesses minutos aí que eu tenho, um pouco sobre esse tema, mesmo que eu ainda não seja mãe, né, mas esse tema arde no meu coração. Desde o momento que eu casei, eu já desejava, estava aberta para isso, porque eu recebi mesmo de Deus uma revelação a respeito da importância desse assunto e da sublimidade que é a maternidade. Então, você está pronta para ouvir um pouco sobre isso nessa noite? Amém. Primeiro, gente, eu quero trazer para você de forma breve. Eu sei que você sabe, eu sei que você já ouviu sobre isso. Sempre que é culto de Dia das Mães, você deve ouvir uma mensagem parecida com essa. Mas é muito importante você ser lembrada nessa noite da importância que você tem como mãe. E se você ainda não é mãe, se você não está nessa fase, é muito importante que você cultive o seu coração a respeito desse tema por 2 motivos. Para você saber honrar a sua mãe e para você saber nutrir o sentimento correto quando você pensar nessa possibilidade de ser mãe. Porque, como eu falei, não é comum uma jovem amar esse assunto e gostar de falar disso. Graças a Deus ainda temos jovens que sonham em ser mães, amém? Graças a Deus. Mas como uma jovem, né, que está no meio dessa geração, eu te digo, hoje o amor pela maternidade está se perdendo. Está se esvaindo nos nossos jovens, mesmo dentro da igreja. Conheço, já ouvi histórias de jovens que nem são casados, mas já se determinaram, não, eu não quero ter filhos. E eu não estou aqui para dizer se isso é uma escolha, não tem problema. Mas isso pode revelar uma visão deturpada ou sentimentos que foram gerados no coração da minha geração a respeito da maternidade que não são bíblicos. Então, o que o mundo traçou, né, como padrão quando se trata de maternidade? A visão do mundo, e eu vou ser bem clara aqui usando as palavras adequadas, a visão que o feminismo imprimiu dentro das nossas jovens. Que a maternidade é um grande fardo, que a maternidade é um fardo biológico e que a maternidade é algo que, se você puder evitar, é melhor, porque senão você vai mudar seu corpo, mudar sua vida, vai ser um empecilho para os seus projetos. E não é isso que a Bíblia mostra. Não é isso que a Bíblia mostra. Na verdade, gente, eu quero abrir os seus olhos nessa noite e reforçar para você a importância. Porque Deus, sempre que Ele quis fazer uma coisa grande na terra, Ele precisou encontrar uma mãe. Repita isso comigo. Deus sempre precisou encontrar uma mãe. A primeira mãe que eu quero citar aqui é Joquebede. Quem lembra de Joquebede? Ela é mãe de quem, gente? Moisés. A história de Joquebede e de Moisés, né, o foco não é Joquebede, ela é pouco citada, mas a gente conhece Moisés, né? A gente conhece os grandes feitos de Moisés, a gente conhece quem foi Moisés. Moisés libertou o povo do Egito, conduziu esse povo numa peregrinação para a terra prometida. Foi um homem que teve contato com a glória de Deus, era o único homem que ouvia a voz de Deus, que transmitiu os 10 mandamentos para o povo. Moisés foi ou não foi relevante, gente? Muitíssimo relevante. Ele é um dos nomes mais proeminentes da antiga aliança, juntamente com Abraão e toda a descendência. Mas como é que Moisés surgiu? Quem seria Moisés se não houvesse Joquebede? Se não houvesse uma mãe
disposta não só a gerar aquele propósito divino, mas também conduzir ele nesse caminho. Joquebede, gente, eu quero frisar isso, ela não só foi uma mãe de Moisés, mas ela era uma mulher extremamente forte. Lá em Êxodo 2, ele vai falar, né, sobre aquela história. Eu não vou nem ler, mas você pode ler depois com calma. Mas o faraó, né, a Olivia, minha sobrinha, ama essa história. Aí ela já sabe de cor. O faraó malvado matava as criancinhas e tal. Ela sabe cantar a música. Mas a gente sabe essa história de cor e salteado, mas às vezes a gente não se visualiza na história, não deixa aquela história ganhar vida, porque isso foi real, amém? Se nós cremos na Bíblia, cremos nas Escrituras, a gente tem que ler a palavra imaginando aquilo acontecendo. Agora eu quero que você se imagine, você que já é mãe, se imagina com o seu bebê. E se você não é mãe, se imagina quando você for, né, na sua imaginação. Você tem um bebezinho e o faraó determina, porque o povo judeu, hebreu, estava se multiplicando muito e eles estavam numa terra, o Egito, né, que não era a terra deles, eles estavam ali como escravos. E o povo estava se multiplicando muito e o faraó disse, não, todo bebê que nascer homem deve morrer. Imagina você como mãe. Como ficaria seu coração? O que é que você faria nessa situação? Mães, gente, precisam ser fortes. É ou não é, mães? Desde o momento que você está grávida, você já começa a precisar ter uma força que antes você não tinha. E é aí que está o pulo do gato, porque o que o mundo enxerga como dificuldade vazia, que vai só atrapalhar a sua vida, Deus enxerga como oportunidade de santificação. Oportunidade de você ficar mais parecida com Jesus, mais paciente, mais longânima, mais forte. É ou não é, gente? E Joquebede, ela precisou, olha só a coragem dessa mulher. Ela escondeu esse menino e ela foi sensível à inspiração de Deus, porque Deus sabe de todas as coisas. Deus sabia que Moisés precisava ser encontrada pela princesa para se tornar príncipe do Egito e posteriormente a história dele se dá, né? E essa mulher foi sensível e olha o que ela fez. Botou esse menino dentro de um cesto e botou esse menino num rio, gente. Quem é que teria coragem de fazer isso? Eu não sei se eu teria, não. Mas Deus precisava de uma mãe forte. Se Joquebede não tivesse feito isso, Moisés não teria se levantado. E sabe lá como Deus ia libertar o povo? Claro que Deus ia usar outras pessoas, outras formas. Mas o plano divino não iria se concretizar. Eis a importância de uma mãe. Eis a importância de uma mãe forte. A segunda mãe que nós conhecemos muito e somos especialmente gratas a essa mãe é Maria. Gente, Maria, lá você vai encontrar a história em Lucas 2, no Evangelho de Lucas. Maria era uma mocinha, gente, de 16 anos. Aproximadamente, alguns estudiosos falam que ela até era mais novinha que isso, 13 anos. Era uma mocinha. Ela estava comprometida com José, mas ela não era casada ainda. Ela não tinha relações com ele. E Deus precisava encontrar uma moça virgem com um coração disponível para gerar o Salvador. Agora eu te pergunto, se Deus precisasse achar uma moça como essa nos dias de hoje, será que ele teria facilidade de encontrar? Será que Deus encontraria uma moça jovem, virgem, que estaria disposta a gestar e correr riscos, porque Maria correu muitos riscos, recebendo esse dom de Deus, porque ela não era casada, poderiam apedrejar ela, porque poderiam achar que ela estava adulterando. Ela correu muitos riscos. Imagina a pressão na cabeça dela. Mas ela se abriu para receber, por entender o propósito. E graças a isso,
Jesus veio ao mundo e estamos aqui hoje. Grande foi o propósito de Jesus. Mas para ele vir ao mundo, gente, Deus quis assim. Ele precisou usar uma mãe. E uma mãe forte. Amém? Então, eu estou te contando essas histórias para te lembrar, se você já é mãe, do quão importante é o seu papel. Do quão honroso é o seu papel. Você não está gerando uma pessoa biológica ou somente fazendo aquela criança ou aquele adolescente sobreviver e chegar à idade adulta. Você está criando um propósito divino. Você está criando uma missão divina. Você está abrindo espaço no mundo para que um propósito de Deus seja executado. E isso é muito lindo, isso é muito honroso. Amém? Além disso, gente, eu mencionei mais cedo, mas existe um texto que eu gosto, que ele traz uma visão, né, a respeito da maternidade, com esse potencial de nos melhorar. Olha só que coisa linda. Lá em 1 Timóteo 2, se você quiser, abre lá comigo para a gente ler juntas. 1 Timóteo 2, no versículo 15. Ele vem falando algumas coisas com relação a instruções para homens, para mulheres. É uma passagem que fala também sobre a postura na igreja, e isso tem muito a ver com o contexto daquela época. Mas no versículo 15, o capítulo é encerrado, ele falando assim, que a mulher, ela será salva, dando luz a filhos, se permanecer em fé, amor e santificação com bom senso. Há controvérsia sobre essa passagem, porque claramente não está falando que a salvação da alma da mulher está ligada a ter filhos, amém? A gente sabe que a nossa salvação vem pela fé em Jesus Cristo, amém? Pela graça de Deus. Mas a palavra aqui para salvação está ligada à santificação. Quantas sabem que nós somos salvas? E o nosso espírito é recriado instantaneamente no novo nascimento, mas estamos também, ao mesmo tempo que já somos salvas, estamos sendo salvas num processo de santificação progressivo da nossa alma. Amém? E no fim de todas as coisas, quando Jesus vier nos buscar, o nosso corpo será salvo e santificado. Amém? Mas nós estamos num processo de santificação. E isso passa por todo cristão, não é só nós como mulheres. Os homens precisam buscar a santificação, todo filho de Deus. E esse é o chamado das Escrituras. Sede santo como eu sou santo. O chamado divino, eu sei que cada um aqui tem um chamado específico. Pode ser que você tenha algum chamado nos 5 dons ministeriais, possa ser que não. Mas o nosso primeiro chamado é a santidade. Diga assim, meu primeiro chamado é a santidade. Buscar ser como Jesus, buscar parecer com Jesus, buscar ter o caráter de Deus formado em nós. É isso que Deus espera de nós. E aqui, só para arrematar a importância da maternidade, o apóstolo Paulo está falando nas instruções sobre homens e mulheres, que a maternidade tem um potencial de nos ajudar nesse processo de santificação. Quantas aqui mães consideram que a maternidade te ensinou alguma coisa? Levanta a mão. Quantas consideram que são mulheres mais fortes depois da maternidade? Quantas consideram que são mulheres mais pacientes depois da maternidade? Mulheres mais misericordiosas, com mais compaixão, é ou não é? Então, a maternidade, gente, como Deus criou para ser, ela tem esse potencial. Significa que necessariamente vai ser assim? Não. Porque olha o que ele fala. A mulher será salva, ou seja, santificada ao dar luz a filhos, se permanecer em fé, amor e santificação. Então, Bia, tem gente que, tem mulher aí no mundo que tem filho e fica pior do que antes. Claro, porque não está abraçando a maternidade como Deus a criou para ser. Mantendo a fé, o amor e a santificação. Mas se como mulheres de Deus a gente encarar essa missão com esse peso de
glória e oportunidade de me santificar, de me moldar, de me tornar mais parecida com o Senhor, a gente vai experimentar, de fato, gente, na nossa vida, progresso do caráter. E eu quero te fechar falando sobre isso. Às vezes a maternidade, ela não vai te trazer um progresso visível financeiro, um progresso visível de aparência, um progresso visível de status. Talvez em outras funções que não sejam a maternidade, você vai conseguir isso bem mais fácil. Na verdade, se a gente botar na ponta do lápis, a maternidade pode ser que piore um pouco a sua aparência em alguns momentos, né? A começar do corpinho lá de mocinha que talvez você não tenha mais, ou aquele descabelado que você está ali no início porque tem que dar conta de tudo. A maternidade talvez tire um pouco alguns valores da sua conta bancária, porque agora você tem fralda, tem leite, tem escola, é ou não é? Mas a matemática de Deus, ela não é baseada nessas coisas terrenas. Por isso que a visão do mundo é que maternidade reduz, subtrai, diminui. Mas a visão do Senhor é que a maternidade enriquece, a maternidade aumenta, prospera. Porque Deus, Ele não vê o homem, não vê como o homem vê. O que Deus valoriza é diferente. Deus valoriza o caráter que está sendo moldado, o propósito que está sendo criado. Por que Deus valoriza isso? Porque é isso que vai ficar na eternidade. Mulheres que escolhem abdicar disso por um engano, entenda, existem escolhas que são feitas conscientes e debaixo de boa consciência. Mas eu estou falando dessas escolhas feitas embaixo de engano, por causa de mentiras do diabo a respeito da maternidade. Pessoas que se privam disso, elas talvez não entendam que o que elas estão perdendo é a chance de criar almas para o céu, almas para Deus, coisas que não vão se perder. Talvez uma mulher que se priva disso vai ficar mais bonita, mais rica, mais famosa, porque ela vai estar crescendo talvez na profissão muito mais rápido, mas o que você está construindo como mãe não se apaga com o tempo. Não se apaga com uma demissão, não se apaga com uma falência, não se apaga porque é um propósito eterno. É uma missão eterna. E é isso que Deus coloca na ponta do lápis. Quando Deus ele for nos galardoar na glória, Ele não vai contabilizar quantos dias você estava esbelta e bonita, a sua conta bancária, Ele não vai contabilizar o seu sucesso profissional, Ele vai contabilizar a sua fidelidade. As coisas eternas, amém? Então, eu finalizo aqui minha parte, mas eu quero te deixar com isso. Você que já é mamãe, veja, ative nesse Dia das Mães, lapide o seu óculos mais uma vez, para ver a beleza desse papel. Talvez você que já está aqui, já é vovó. E eu separei também o texto lá de 2 Timóteo, quando Paulo está falando para Timóteo sobre a fé que Timóteo tem, que habitava primeiro na sua mãe, Eunice, e na sua vó Loide. Olha só, a vovó e a mamãe imprimiram a fé em Timóteo, que foi um grande homem de Deus. Pastor de uma das maiores igrejas daquela época, que se difundiu e alcançou outras cidades. Propósitos eternos precisam de mães fortes para nascer. Amém? Amém, gente. Então, eu agradeço pela atenção, pelo coração, e agora eu deixo vocês com alguém que é muito superior. Amém? Amém, graças a Deus. Não sou superior. Vamos lá. Então, dando continuidade dentro do que Bia estava falando, ela até acabou usando um dos meus versículos, que era esse de 2 Timóteo, esse último, né? Quando ele fala sobre a fé não fingida, que habitou primeiro em tua avó Loide, tua mãe Eunice, ou vice-versa. E eu acho interessante porque não tem um pai ali citado, ou não tem um avô citado, mas tem a mãe e a avó.
Eu realmente não estudei sobre isso, eu não sei se a mãe era viúva, se houve um pai que não criou o menino, eu não sei. Porque, em geral, inclusive na época de Paulo, a época de Jesus, a sociedade era patriarcal. Então, você não citar um homem quando ele existe, era algo muito estranho, né? Pode ser que ele não exista, ou às vezes é porque a presença dele foi tão desnecessária, assim, tão pequena, tão sem expressão, que ele não foi citado. Mas o interessante é Paulo fazer menção de uma mãe e de uma avó. E a atuação dessa mãe e dessa avó fizeram Timóteo ser quem ele foi. De modo que Paulo escreveu para ele 2 cartas, né? E todo ministro, toda pessoa que trabalha dentro da vida ministerial tem que conhecer 1º e 2º Timóteo. Mas eu quero valorizar essa presença dessa mãe e dessa avó. Eu quero que a gente entenda que ser mãe, produzir um outro ser, como Bia falou, vai te melhorar, vai me melhorar. E isso está no plano de Deus para cada mulher que deseja ser mãe. Entendeu? Não ser mãe não te diminui em nada. Não ser mãe não te inferioriza em nada. É uma coisa que a gente precisa entender também. Inclusive, Jen não é mãe. Nunca foi, né? Mas espiritualmente, de quantas pessoas Jen é mãe, né? Entende? Ministerialmente, espiritualmente. Mas assim, queridas, de qualquer forma, o que eu quero dizer é que essa maternidade, esse desejo de cuidar, de alimentar, de proteger, de ensinar o certo, de ensinar o errado, de puxar para perto, de cuidar. Toda mulher nasce com isso. Toda mulher nasce com isso. E a gente começa a apresentar isso logo cedo. Com as nossas bonecas, com o cachorrinho, com o ursinho de pelúcia, com as amigas, entende? Depois, mais na frente, a gente apresenta esse tipo de maternidade com o marido, depois com os próprios filhos, apresenta esse tipo de maternidade com os pais, mais na frente, porque a roda gira, né? Eu estou numa idade, eu tenho 50 anos, eu estou numa idade que as meninas, Bia e Bebel, querem ser minha mãe. Às vezes querem me dizer como é que eu devo fazer as coisas. Às vezes eu vou para os cantos com elas e elas dizem, não mãe, essa maquiagem aí não está boa, vem aqui que a gente vai ajeitar você. Aí me senta e quer me ajeitar. Aí ajeita meu cabelo, ajeita não sei o quê, não quer que eu saia feia, não quer que eu saia... Eu acho bem engraçado. Agora é interessante, porque foi eu que ensinei elas a se vestir. Foi eu que ensinei elas a se arrumar, foi eu que ensinei elas a se maquiar. O que aprenderam porque me viram, né? Mas é porque o ciclo da vida funciona assim, realmente. É bem interessante. Porque o certo é você cuidar deles quando eles nascem. E quando você morre, é eles que terminam cuidando de você. Era para ter sido assim. Porque todo mundo nasce bebê e provavelmente vai morrer como um bebê. Talvez a gente nasce precisando de fralda. E pode ser que morra precisando de fralda, né? Porque Deus criou de uma forma que deveria ser, gente, estou falando da forma certa, como Deus pensa. Deus criou de uma forma que houvesse uma plantação e uma colheita quando chegasse a sua vez. Amém? Agora eu quero também consolar, né, ter cuidado, ter zelo dos corações de todas as mães aqui, que às vezes não tem a reciprocidade que você acha que seria justo ter. Porque, queridos, uma coisa eu aprendi logo cedo. Cada ser humano é um indivíduo. Eu tive 3, não sei quantos você teve. Eu tive 3. Por mais que os meninos se pareçam, ainda assim são 3 pessoas distintas. E cada pessoa distinta, aquilo ali é um ser, né, que a gente produziu para Deus, produziu dentro dessa vida, que tem escolhas. E tem livre-arbítrio. E o livre-arbítrio, amado, é a lei mestra sobre o ser humano. O que o homem determinar, é isso que ele vai ter. A gente está ali com eles, caminhando com eles por um tempo, ensina a eles o caminho, anda junto com eles, a Bíblia diz, ensina a criança no caminho. Não é ensina a criança o caminho, mas é ensina a ela
no caminho, andando com ela no mesmo caminho. Ensina a criança no caminho que ela deve andar. E depois de velha não vai se desviar dele. Por quê? Porque a gente está andando junto no mesmo caminho. Entende? Mas depois de um tempo, os filhos vão fazer as suas escolhas. E eles vão escolher, em geral, essa é o que deve ser, com base no que a gente ensinou no começo. Mas ainda assim será a vida deles. Você entende? E a prestação de conta deles a Deus é deles. A sua é a sua. É possível, Janaína, a gente ter ensinado tudo certo, ter vivido uma vida de exemplo, porque não adianta o que eu falo e eu não vivo, né? Eu tenho que viver o que eu falo. É possível ter ensinado tudo certo, além de ter ensinado, ter dado o exemplo certo dentro de casa, e no final das contas o menino virar a cabeça, a menina virar a perna e é possível. Por quê? Porque é um indivíduo que tem uma escolha. E há pessoas, amadas, que realmente se deixam levar e não têm raízes em si mesmas. E eu acho que você, como mãe, a menos que você e eu saibamos que há uma coisa ou outra que a gente deixou a desejar, que a gente poderia ter feito melhor. E ainda nesse caso, muito pode ser os efeitos da oração do justo. Então a gente ainda pode orar, pode não, deve cercar esse menino de oração. Você entende? Porque a nossa oração resulta em muitas coisas, vai fazer muitos favores para esses meninos, mesmo com a vontade deles, né, sendo a vontade deles, soberano sobre eles. Mas, ainda assim, eles são um indivíduo e vão prestar contas diante de Deus das suas próprias escolhas. Você compreende? Eu não sei se eu já falei isso aqui, mas eu estava lendo um livro de Tony Cook, se eu já falei, você vai ouvir novamente. E ele disse que ele estava com um casal num aconselhamento, e acho que era um filho ou uma filha, eu não lembro, que tinha se desviado. E tinha se desviado e ido bem fundo mesmo, enfim, eu não sei se o menino se envolveu com drogas, eu não sei. Eu sei que era um casal que criou aquele filho na igreja. Aquela filha, não lembro. Criou na igreja desde cedo, e ele, Tony Cook, como pastor daquele casal, conhecia a história, e estava aquela mãe chorando diante de Tony Cook, me diga o que a gente fez de errado, pastor, porque nosso filho cresceu aqui dentro da igreja, fez parte da salinha, depois fez parte dos adolescentes, né, fez parte dos jovens, a gente trabalha com você aqui no departamento há anos, o que a gente fez de errado, o que faltou para esse menino? E diz que enquanto ele ouvia aqueles pais se lamentando, ele orava, ouvindo os pais e pensando, Senhor, me ajude. O que eu vou dizer para esse casal? Porque eu conheço a vida deles, sei que realmente fizeram tudo que podiam, não sei nem o que dizer para eles dois. E na mesma hora, o Senhor começou a trazer um conselho para Tony Cook, que foi o que ele trouxe para o casal. E ele disse para eles, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus como pai, quando ele decidiu ter os primeiros filhos no planeta Terra, quem foram esses filhos? Aí eles disseram, Adão e Eva, pronto. Quando Deus colocou Adão e Eva na Terra, faltou alguma coisa para aqueles filhos? Não. Você acha que Deus como pai para Adão e Eva foi um pai negligente? Aí eles disseram, não. Você acha que Deus deixou faltar alguma coisa para eles? Não. Você acha que Deus deixou de ser exemplo, de ser carinho, de ser cuidado, de ser provisão para aqueles filhos? Não, pois é. Mas na hora de os filhos fazerem uma escolha, mesmo tendo um pai perfeito, os filhos ainda optaram por desobedecer aquele pai. Se os filhos de Deus, como exemplo, Adão e Eva, isso ele falando para aqueles pais, se os filhos de um pai perfeito como Deus decidiram pelo errado, por que você acha que nós, como pais imperfeitos, não podemos ter uma ou outra situação em que os nossos filhos decidam por uma coisa errada? Você entende, queridos? E aquilo ali libertou aquela mãe. Aquele pai saiu dali aliviado. Porque realmente Deus era um pai perfeito e ainda assim os filhos dele decidiram contra Deus. Então, queridos, eu quero te dizer o seguinte, fica de consciência limpa, porque uma consciência limpa não tem preço. Janaína, mas é exatamente esse o problema, mulher, eu não tenho consciência limpa porque eu agi errado com os meninos. Gente, nunca é tarde.
Às vezes os meninos já casaram, você já tem um homem barbado, você já é avó, sabe? Os meninos já não estão mais nem vivendo com você, às vezes nem olha mais na sua cara. Mas ainda é válido, se é necessário para você, para seu bem-estar, talvez sentar com eles e dizer, olha, eu te peço desculpa por não ter sido isso, não ter feito aquilo, não ter te dito isso, não ter dado um grito na hora certa que você precisava ouvir, por não ter dado o colo na hora certa que você precisava, por não ter te dado a presença que talvez você merecia. Você entende, queridos? Porque olha, uma hora eles também vão ser pais e mães. E eles vão precisar de um exemplo saudável para replicar. Você compreende? Amém? Nós estamos na antevéspera do Dia das Mães e é por isso que a gente está falando sobre essas coisas. Eu tenho ali 15 minutinhos, não quero passar do meu tempo, quero ser bem cuidadosa. Bia citou Maria, e eu realmente quero terminar também citando Maria. Eu queria que a gente abrisse, por favor, em Lucas. A primeira passagem de Maria que eu queria que a gente visse está lá em Lucas capítulo 1, versículo 26. Diz assim: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. O seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois eu não tenho relação com homem algum. Respondeu o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. E aí ele começou a explicar para Maria como é que isso ia acontecer. Não vamos mais dar continuidade. A primeira coisa que eu quero falar sobre isso é: esse mesmo anjo, alguns meses antes, tinha procurado Zacarias e avisado para ele da chegada de João Batista, que inclusive era primo de Jesus. E quando ele avisou a ele, né, que tua mulher, que as pessoas dizem que é estéril, porque para Deus não há impossíveis, ela vai conceber e vai dar à luz a um filho. E a Bíblia diz que ele fez uma pergunta parecida com a de Maria. Ele disse assim: mas como vai acontecer isso, visto que eu sou velho, minha mulher já é velha? E aqui você vê Maria fazendo uma pergunta: mas como vai acontecer isso, visto que eu não tenho relação com homem nenhum? Existe uma grande diferença interior entre a pergunta de Zacarias e a pergunta de Maria. Porque as duas perguntas foram exatamente como é que uma coisa tão impossível vai acontecer. Mas dentro da pergunta de Zacarias havia incredulidade. Dentro da pergunta de Zacarias havia dúvida, havia questionamento. Na pergunta de Maria havia serenidade. Ela só estava realmente querendo saber como vai acontecer, já que eu sou virgem. E aí ele disse para ela: vai descer sobre você o poder do Altíssimo, ele vai te envolver com tuas penas, etc, etc. Entende? A gente já vê a pureza do coração de Maria aí. Queridas, é necessário que nós, como mulheres, mães, não mães, enfim, a gente tenha pureza de coração. A gente tenha inteireza de coração. Não só nas nossos relacionamentos, nos nossos casamentos, nos nossos tratos com nossos filhos, nos nossos tratos com os irmãos, mas principalmente no nosso trato para com Deus. Pureza de coração. Quando eu não entendo uma coisa, eu perguntar a Deus com inteireza de coração e com fé: Senhor, como isso vai acontecer?
Senhor, eu tenho promessas suas sobre isso, sobre aquilo, aquilo outro. Como isso vai se dar? Não é que eu duvido de você, mas eu quero estar disponível para fazer do jeito que você quiser que seja feito. Eu quero entender o que você quiser me passar. Inteireza de coração. Você entende? Amém? Outra coisa importante nesse texto foi Deus dar detalhes a Maria. Você vai botar o nome do menino tal. Ele vai ser grande, vai ser poderoso, né? Vai possuir o trono de Davi. Ele chamava seu pai, mas a gente sabe que Davi não era pai dele. Isso era só uma forma de falar. Em toda a Bíblia você vê isso. Está querendo dizer, ele vai vir da raiz de Davi, do grande rei Davi, né? E aí ele dá detalhes a Maria. E aqui a gente tem outro ponto que eu quero chamar a atenção. Essa lealdade de Deus com a mãe. Deus tem uma lealdade com as mães acerca de algumas coisas sobre seus filhos. Entende? Eu não sei, mas se você é mãe, você deve ter tido pelo menos uma experiência. E não é só depois de crente, não. Às vezes, antes de Jesus chegar na sua vida. O povo diz assim, que a mãe tem sexto sentido, né? Só que esse tal do sexto sentido, na verdade, é o nosso espírito. E quando a gente nasce de novo, esse sexto sentido fica apurado. Deus tem, é como se fosse um compromisso de aliança, uma responsabilidade de dizer para nós coisas sobre os nossos filhos. Você vê mais na frente, eu não vou mais ler, vou só citar. Mais na frente, depois que Jesus nasceu, né, que eles foram no 8º dia apresentar Jesus para ser circuncidado, ali haviam 2 pessoas, Simeão e Ana. Todos 2 eram intercessores, orando pela vinda do Messias. Por isso que Deus revelou para eles 2 que aquele menino ali era o Messias. Quando Simeão viu ele, Simeão começou a profetizar, né? E dentro daquelas palavras, ele disse, pronto, Senhor, agora pode despedir em paz o teu servo, porque meus olhos já viram a salvação. E aí ele olha para Maria e diz, uma espada vai traspassar a tua alma. Esse menino foi levantado para queda e elevação de muitos em Israel. É interessante porque Deus avisa a Maria, Maria, vai chegar uma hora que tu vai visualizar uma situação com esse menino, que a tua alma vai ser traspassada. O que era aquele momento? A cruz. E a Bíblia diz que Maria guardava essas coisas em seu coração. Eu vou te dizer, querido, se você é uma mãe dedicada, que ora a Deus e tem vida com Deus, Deus vai te falar sobre seus filhos. Janaína, mas meus filhos já são grandes, já saíram de casa, mas ainda são seus filhos. Ainda são seus filhos. Você entende? Obviamente, querido, que a nossa responsabilidade com esse menino, quando ele sai debaixo das nossas asas, é outra responsabilidade. Mas eu vejo esse zelo de Deus de comunicar coisas a você sobre os que saíram de dentro de você. Entende? Deus, acredito que uma mãe, ela é a mais cogitada para Deus ter uma comunicação para ajudar teus meninos. Às vezes aquela impressão, você levanta agora e ora pelo teu menino, pelo aquele que é casado, que já tem filho, ora por essa tua filha. Você levanta agora, olha, abre essa gaveta, olha ali dentro daquele negócio, pega esse celular, veja aí o que ela está falando, o que ela está vendo. Vá na Netflix e veja a conta dela, qual é os filmes que ela está acessando. Eu vou te dizer que às vezes aquela nota vai se levantar. Por quê? Porque pais e mães têm responsabilidade. Talvez, queridos, Deus não precisava dar detalhes a Maria. Uma espada vai traspassar a tua alma. Mas ele quis já avisá-la. Agora o menino só tinha 8 dias de vida. E Deus já foi leal com Maria, avisando que um dia ela ia sofrer muito. Mas Deus sabia, lógico, que Jesus ia ressuscitar. E ele também sabia que Maria, ela foi aquele canal materno para aquele bebê, como Bia falou, né? É necessário uma mãe aqui embaixo, mas na verdade, esse sentimento de mãe e filho, ele teria uma limitação entre Maria e Jesus. Eu quero te dizer que Maria não é nossa intercessora lá em cima. Jesus é. Eu quero te dizer que Maria não está sentada à destra de Deus. Jesus está. Ok? Está tudo bem. Mas Jesus ainda foi leal com Maria até a última hora. Quando ele estava na cruz, ela estava chorando de frente a ele, do lado de João, que era aquele discípulo tenro, né, que botou a cabeça no peito de Jesus na ceia. E ele disse, mulher, está aí o teu filho. Filho, está aí a tua mãe. Ou seja,
João, cuida dela para mim. Entende? Esse zelo de Jesus com Maria. Mas assim, eu quero que você saiba que Deus ele tem uma lealdade com você como mãe. Queridos, não desista dos seus filhos. Janaína, mas já cresceu, virou um homem, não quer nem saber, e está no mundão, parece que eu nunca ensinei nada. Ainda é seu filho. Se cair numa fossa de cocô, ainda é seu filho. Então concorda? Quando ele era guri, que fazia cocô e sujava tudo, você pegava o menino e jogava fora junto com a fralda? Não. A gente, quantas vezes, amado, tirou a fralda velha horrorosa, lavou tudo, limpou tudo por cima, por baixo, botou pomadinha e botou outra fralda. Não é? Não descarte seu filho só porque ele está sujo, só porque cheira mal, só porque está feio, só porque está pecaminoso, só porque escolheu um caminho errado, ainda é seu filho. Você concorda? Amém. Essa nossa missão de mãe é uma honra, é uma bênção, é uma glória. Agora eu quero te dizer, se alguma coisa der errado, confia no Senhor, mais do que em qualquer outra coisa. Eu vou terminar, eu tenho 5 minutos com as imagens. Dentro daquela ordem que ela passou para vocês, não houve uma alteração? A primeira vai ser a última, então a gente vai passar a primeira imagem. Por favor, olha, gente, eu achei isso uma graça. O menino é goleiro. E a mamãe fica ali segurando o guarda-chuva para fazer sombra no filhinho que é goleiro. E o filhinho fica ali esperando que a algum momento a bola chegue perto dele para ele fazer o papel dele dentro do time. E enquanto isso a mamãe está ali fazendo sombra. A gente pode dizer assim, oh meu Deus, precisava disso não. Eu entendo. Mas é porque o menino ainda é pequeno. Ó. Olha o tamanho desse menino, ele deve ter o quê? Uns 6 anos. Eu acho que essa imagem, ela expressa muito o que a gente faz na vida. Não é? A próxima imagem, por favor. Pronto, eu gostei dessa também. Isso aqui, nos anos 40, 50... isso aqui é verídico, viu gente? É um antes e depois mesmo. Ela leva ele no carrinho. Não sei quantos anos depois, é ele que leva ela no carrinho. A vida é assim. Ou era para ser assim. Amém? Eu sei que nem todo filho tem a noção de entender que um dia ele foi pequeno assim. Irmãos, quando eu tive meu primeiro filho, eu fiquei impressionada como um bebê é dependente da gente. Para matar, você não tem que fazer nada, é só botar em cima da cama e deixar. Ele morre sozinho, porque não sabe se virar, se engasgar, ele não sabe se virar para cuspir. É impressionante, eu fiquei chocada a dependência de um filho tendo uma mãe. Todos nós já fomos assim. E se ela ou alguém não fizer nada, ele morre. Eu sei, queridos, que nem todo filho vai ter a consciência de quando você tiver também um bebê, ele cuide de você. Eu sei disso. Mas graças a Deus, você é filha de Deus e Deus providencia para você uma velhice de paz. Porque eu te digo, querido, graças a Deus, se eu e você temos uma semeadura boa nessa terra, há muitos filhos e filhas que podem cuidar da gente quando chegar a hora. Há outros familiares que podem cuidar da gente quando chegar a hora. Você entende? Mas eu quero só falar desse ciclo da vida, né? A próxima. Pronto, eu gosto dessa. Isso aqui são os meninos, faz muito tempo essa foto. Aquela lá na ponta é Bia, essa que ministrou agora. Aquela de rosa. Esse aqui no meio, do outro lado, é Gabriel. E aqui essa nenenzinha, eu acho que Isabel, eu acho que ela tinha aí meses. Não sei, uns 10 meses, eu acho, ou um aninho, nem sei. Que ela tinha aí 4 dentinhos, 5. Pronto, isso aí são os meninos há muitos anos atrás. Agora vamos botar a próxima. Pronto, isso aqui são eles hoje, né? Essa foto, na verdade, foi em novembro, né? Essa aqui, que estava com meses, essa de verde, é Jane Isabel. Ela não veio hoje, ela está fazendo escola de ministros,
E como a escola é muito puxada, no dia que não tem a escola de ministro, ela acha ótimo, ela fica em casa, descansando. Pronto, essa aqui é aquele bebê, essa aqui perto de mim é Bia, e aquele rapaz de óculos é aquele menino, né, que hoje é pai, né, tem 2 filhos, e são os meus filhos, né? Próximo. E esses são os filhos do meu filho. Gente, é fantástico isso. É maravilhoso. Isso aqui é João Luca e ali é Olívia. Como isso foi em novembro, já faz alguns meses, João Luca já está bem maior do que isso aqui, né? Mas esse era o meu aniversário de 50 anos. E esses são os filhos do meu filho, né? E a honra de ser avó. É uma grande honra, entende? Se sinta feliz, se sinta honrada, né? Você foi um instrumento para trazer pessoas nessa terra, pessoas que Deus tinha planos e propósitos. E isso é uma grande honra, amém? Eu quero terminar com essa última foto. Pronto, essa aqui. Chega, mamãe, vamos orar. Essa foto aqui, eu achei ela bem proposital, porque aqui eu estou, acho que eu estava estudando para pregar. Inclusive, gente, essa Bíblia aí é essa aqui. É essa mesma Bíblia. Eu tenho ela há mais de 20 anos. E aí eu estava estudando para pregar e Beatriz, eu gostei porque ela ficava ali do meu lado, vendo o que eu estava escrevendo. Eu lembro de ter ido para um culto uma vez, eu ia para uma conferência em Recife, aí levei ela tinha acho que uns 11 anos ou menos, e ela ficava anotando, enquanto eu estava pregando, ela fazia as anotações dos versículos que eu pregava, né? Hoje eu vejo ela ministrando, eu acho assim, a gente tem que entender que chamado não vai pela genética, viu? Não é assim que funciona não. Filhinho de peixinho, não peixinho é, viu? O chamado ele vem de Deus e é Deus quem seleciona as pessoas, não tem nada a ver conosco. Mas quando eu vejo a habilidade que o Senhor tem dado a ela e aos outros 2, eu fico muito feliz. Para mim é uma grande honra, né? E eu me sinto muito feliz. Amém? Eu queria que você ficasse de pé, a gente vai orar. Você pode orar, mamãe. É. Certeza? Tem. Não. Bia vai orar para a gente encerrar. Amém. Amém. Senhor, nós somos tão gratas, Pai, por essa noite, porque nesse momento o Senhor nos lembrou de tantas coisas preciosas, o Senhor nos lembrou da beleza do papel da mãe, nos fez olhar reavivar a nossa visão sobre isso, nos trouxe conselhos, nos trouxe consolo, e nós queremos ser gratas, Pai. Nessa noite eu oro, Pai, juntamente com minha mãe, por cada mulher que está aqui, mães, não mães, casadas, solteiras, mas que nesse dia, Pai, vieram aqui buscando algo de Ti, e que o Teu Espírito mesmo possa trazer tudo o que elas precisam, possa lembrar dessa mensagem no momento propício, possa fecundar, Senhor, sementes de eternidade em cada coração. Que o Senhor possa ser nesse dia o consolo que elas precisam, a força que elas precisam. Algumas talvez precisam de ânimo, Pai, estão no fim das suas forças, mas a Tua palavra diz, Pai, que os que confiam no Senhor têm as suas forças renovadas. E por isso nós confiamos nisso nessa noite. Obrigada por mães, Pai, que talvez tenham enfrentado desafios com seus filhos. Eu oro por uma graça, Senhor, específica. Como minha mãe pregou, o Senhor tem uma lealdade com as mães. Por isso, compartilhe, Senhor, instruções específicas. Dê sabedoria a cada mãe aqui, Pai, em como lidar com cada desafio. Mas, sobretudo, que nós possamos experimentar o Teu refrigério. Porque o Senhor nos quer bem, o Senhor nos quer perto. E que o Teu amor possa invadir nossos corações e curar o que precisa ser curado, que possa alinhar o que precisa ser alinhado. Nós queremos dizer que dependemos de Ti e Te amamos, Pai, acima de todas as coisas, acima dos nossos filhos, inclusive. O Senhor é o mais importante.
E que essa noite isso possa ser reavivado no coração das minhas irmãs, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridas, assim seja. Deus te abençoe. Você pode sentar. Nesse momento eu gostaria de saber se existe em nosso meio alguma mulher que nunca entregou sua vida a Jesus e deseja fazer nessa noite especificamente. A gente está aqui para orar por você e te ajudar nessa travessia, né? Porque eu vou te dizer, colocar Jesus para dentro do seu coração é realmente atravessar uma porta, é entrar em outro lugar espiritual que você nunca conviveu. Amém? A Bíblia diz lá no Evangelho de João, na primeira página do Evangelho de João, diz assim, que ele veio para os seus, Jesus veio para os seus, que eram os judeus, né? O povo de Israel, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberem, é a estes que vai ser dado o poder de ser feito filho de Deus. Ou seja, para eu ser feita filha de Deus, eu tenho que receber Jesus no meu coração. É por isso que os crentes dizem tanto, receba Jesus, receba Jesus. Não é invenção nossa, é coisa de Bíblia. Porque todos quanto receberem, é a estes que vai ser dado o poder de ser feito filho de Deus. Se vai ser feito filho de Deus, então não era antes. Era uma criatura feita por Deus. Mas filha, eu e você somos quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Tem alguma mulher hoje à noite? Eu quero orar com você. Eu tomei essa decisão quando eu tinha 14 anos. Aliás, desculpa, 16. Quando eu tinha 16 anos, eu aceitei Jesus. Já fazem mais de 30 anos. E foi a melhor decisão da vida. Amém? Minha oração é que você volte para casa pensando sobre isso. E que o Senhor arda no seu coração essa convicção de que Ele quer você para Ele. Amém? Tem alguma mulher aqui que quer ser batizada no Espírito Santo, falar em língua, ser cheia do Espírito? Se tiver, as conselheiras vão levar você, explicar na Bíblia e te fazer receber o batismo do Espírito Santo. Tem alguém? Tem alguém enferma e quer oração para cura? Você pode ficar em pé. Alguém ali? Mais alguém? Aqui. Aqui também. Vocês podem vir aqui na frente, por favor. A Bíblia diz assim: imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão sarados. Pode fazer uma fila aqui, por favor. Pode vir mais para frente. Mais para frente, querida. Aqui, ó. Isso, pronto. Tá ótimo. Pode vir mais para frente. A Bíblia diz que imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão sarados. A Bíblia diz que Cristo levou sobre si as nossas dores. Pelas suas feridas nós fomos saradas. Quando foi que Ele levou nossas dores? Naquele dia da cruz. Janaína, mas se Ele levou as enfermidades, por que eu estou doente? Pois é. Satanás, que é o autor da doença, ainda está solto, ainda está por aqui. Então, se ele está por aqui, ele ainda tem esse poder de lançar umas coisas em cima da gente. Agora, uma vez que chega, não precisa ficar. Entende? Só fica se eu não souber a autoridade que eu tenho. Ou se ele tiver alguma base legal para ficar. Às vezes, desobediência faz com que a enfermidade fique. Falta de perdão faz com que a enfermidade fique. Por mais que a pessoa ore, por mais que a pessoa repreenda e tenha fé, se eu estiver andando errado em algum princípio da minha vida, a enfermidade, ela permanece. Então é preciso que cada uma examine-se a si mesma antes de receber qualquer imposição de mãos. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, uma vez que a gente explicou a palavra, agora a gente vai orar. Obrigada, Senhor, a Tua palavra é a verdade e eu acredito nela. Independente de qualquer coisa em nossa vida, independente dos sentimentos, das emoções, a Sua palavra é a verdade. E com base na Sua palavra, eu imponho as minhas mãos e eu digo: espírito de enfermidade, em nome de Jesus, solta o corpo dessa mulher onde você estiver. Declara essa mulher livre no nome de Jesus. Nome sobre todo nome. Ao nome de Jesus se dobra todo o joelho, no céu, na terra e embaixo da terra. Em nome de Jesus. Em o nome de Jesus, toda enfermidade, solta o corpo dessa mulher onde você estiver. Retroceda e seque. Em nome de Jesus.
Nome sobre todo nome. Ao nome de Jesus se dobra todo joelho no céu, na terra e embaixo da terra. Em o nome de Jesus, todo tipo de enfermidade, toda taxa alterada, todo dano no corpo dessa mulher, eu te digo, regrida e desapareça em nome de Jesus. Nome sobre todo nome. Ao nome de Jesus se dobra todo joelho. Toda enfermidade se dobra diante desse nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, espírito de enfermidade, solta o corpo dessa mulher. Em nome de Jesus. Cristo levou sobre si as suas dores. Pelas feridas de Jesus, essa mulher já foi sarada. Obrigada, Senhor, pela tua boa mão, instruindo ela no que ela precisar ser instruída. Em nome de Jesus. Nome sobre todo nome. Ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e embaixo da terra. Enfermidade, eu te dou uma ordem, solta o corpo dessa mulher, em nome de Jesus. Cristo levou sobre si as nossas dores. Pelas suas feridas já fomos sarados. Já fomos sarados. Em nome de Jesus. Espírito de enfermidade, saia daqui. No nome de Jesus. Declaro essa mulher sarada. Do alto da cabeça à planta dos pés. Em nome de Jesus. Obrigada, Deus. Obrigada. Amém, queridas. Deus te abençoe. Foi um prazer. Feliz Dia das Mães. Amém? Sabendo que dia da mãe, minha gente, é todo dia, viu? A gente tem esse dia para a gente ganhar presente, mas dia das mães é todo dia. Então fica tranquila, se ame, se respeite, porque se a gente não se amar, nem todo mundo vai nos amar. Se valorize como mãe e não espere, não crie uma expectativa em cima dos filhos, porque Deus te aplaude, Deus te respeita como mãe e Deus te ama como você é. Amém? Graças a Deus.